sobre os sistemas de numeração. Nós havíamos comentado um pouco sobre isso em outras aulas, e hoje eu vou mostrar como a gente faz a conversão, tá? É só, assim, para a gente ter uma noção de como que isso é feito manualmente, tá? Mas no dia a dia a gente não vai utilizar isso, tá? Mas é bom para você ter apenas uma noção de como que acontece. Então, a gente tem alguns sistemas aqui, olha, decimal, binário, octal, decimal, nós temos vários, hexadecimal, vários sistemas que podem representar, por exemplo, o número. Então, a gente tem o número, o zero, ele é zero em todos eles, né? Mas se a gente pegar aqui o número 8, né, no decimal, ele é representado por um zero, né, 1, 0, 0, 0. No octal, 10. No hexadecimal, ele é 8 mesmo, né? Você vai ver diferença no hexadecimal, deixa eu ver aqui, depois do número 10, né? Olha só, você vê aqui 0, B, C, D, E, ele é uma forma diferente e o computador tem algumas informações que o computador usa. Então, para representação. Então, o computador ele é baseado no sistema binário. E tem em alguns momentos, ele usa o sistema hexadecimal também. Então, isso pode, quando a gente fala em linguagem binária, né, em código binário, como que o computador consegue representar tudo por meio de bits, né, de 0 e 1, a gente até comentou isso em algumas aulas passadas. Alguém está tentando entrar aqui. Deixa eu ver se eu continuo um pouquinho aqui. Vocês estão vendo em modo apresentação? Sim. Ok. Então, esses sistemas, isso fica muito transparente para a gente, né, para o usuário, né? Você tem essa noção de que os sistemas são interpretados de maneira diferente, mas para quem está usando o seu smartphone, por exemplo, que hoje é um dos dispositivos mais populares que nós temos, né, para ele isso pouco interessa de como que todas essas informações são mantidas, são armazenadas, são interpretadas, né? Mas, então, só para você ver que isso acontece no dia a dia também entre humanos, nós já comentamos isso também, né? Então, alguém aqui fala uma segunda língua? Fluentemente ou quase fluentemente? Ninguém? Eu falo, professor. Quem que falou? Eu não estou vendo aí. Qual o nome? Gustavo. Ô, Gustavo, você fala o quê? Inglês? Você morou fora, Gustavo? Não. Você aprendeu mesmo? Sim, aprendi. Autodidata ou por cursos? Acidentalmente, professor. Acidentalmente? Como que foi isso? Joguinhos. Em jogos. Olha, tá vendo? Jogos também são cultura, né? Mas isso realmente é uma forma interessante, né? E você se considera, assim, que isso te deu uma boa habilidade para conversação, então? Sim. Que bacana. Eu morei um tempo fora, né? Eu morei um tempo na Suíça, na cidade de Genebra, e lá fala francês, né? Fiquei lá um bom tempo, e eu aprendi, fiz o curso, tirei a proficiência, né? E agora está um pouquinho enferrujado, né? Consigo escutar perfeitamente e ler perfeitamente, mas na hora de falar, às vezes, acaba faltando algumas palavras, né? Teria que treinar mais. Não tem com quem treinar. Mas chegou um momento em que eu pensava em francês, praticamente, né? Então, assim, para mim era muito natural falar em português, em francês. Isso acontecia de forma natural, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente tem aí várias línguas, né? Centenas de línguas, dezenas de línguas que são faladas no planeta,
e a gente consegue interagir, né, por meio da tradução, né? Às vezes você está tendo um evento lá, você tem a tradução simultânea, enfim. Mas o que eu quero dizer é que o sistema computacional, ele possibilita essa tradução instantânea, né? Então, você está digitando alguma coisa ali no seu Word, num campo de texto que você precisa atribuir algum valor, para você é algo que você entende, mas o computador vai pegar aquela informação, vai traduzir ela e vai armazenar em forma de sinais elétricos, né, de impulso, se for, por exemplo, né, ou sinais magnéticos, se for um HD magnético, né, dos antigos. Então, assim, existe um sistema de tradução, vamos dizer assim, né, atrás disso tudo. Gustavo, você ia falar mais alguma coisa? Não, professor, é que você queria fazer alegoria com, tipo, comparação com o quê? Eu, tipo, não entendi muito bem. Você não entendeu? É que você quis fazer comparação com a... Não, não, o que eu estou dizendo assim, ó, a gente tem um sistema de representação no computador, no sistema computacional, que se baseia em zeros e uns. Para nós, é muito difícil a gente entender todos esses códigos, entendeu? Mas eu estou falando, quando a gente vai para o nosso mundo natural aqui, né, fora do sistema computacional, nós também temos representações que são, muitas vezes, incapazes, a gente não é capaz de entender. Entendo. Se a gente pega uma outra... Né? Isso, a gente pega uma língua diferente, né, a gente não consegue entender. O inglês, francês, espanhol, ainda italiano, usam todos o mesmo vocabulário, assim, o mesmo conjunto de caracteres ainda, né? Só que dispostos de maneira diferente, que complica tudo para a gente. Mas se a gente vai para o japonês, chinês e assim, e outros, né? O árabe, nós vamos pegar símbolos, inclusive, diferentes, que aí complica tudo, a gente não tem a mínima noção daquele símbolo, é claro, se você souber, né? Então, essa tradução, mesmo que você saiba, você consegue fazer uma tradução, sua mente faz essa tradução, e dependendo da tua habilidade, ela pode ser mais rápida, mais lenta, né? Da tua proficiência numa língua, né? Mas isso, assim, o que eu quero dizer é que acontece no mundo natural, e no computador isso é feito, né? Como uma máquina, isso acontece de maneira muito rápida, certo? Deu para entender, Gustavo? Entendi. Né? Mas é isso assim, nós já vivemos isso no mundo natural, né? Então, o sistema de numeração tem como base a manipulação de informações numéricas, né? Nós temos aqui, olha, que legal aqui, né? O sistema egípcio há mais de 3.000 anos, já existiam algumas representações para números, né? Isso é muito importante, eles normalmente usavam essas informações por conta de fazer controle de estoque, de produtos. Aqui depois nós temos os símbolos romanos, né, que nós utilizamos até hoje em alguns casos, né, principalmente quando a gente vai ver lá quinto congresso, né, então a gente, em alguns casos, nós utilizamos eles ainda. Vemos um pouquinho ainda no segundo grau, a gente começa, a gente aprende a fazer essa conversão, né, e são símbolos diferentes que representam valores. Então, assim, algo bem, como é que eu vou dizer? Bem comum aí no nosso dia a dia, né? Essa representação. E temos o sistema decimal indo-arábico, né? Segundo a literatura, né, foram os hindus que criaram e os árabes que o divulgaram, né? A gente tem 10 símbolos diferentes, e isso é um sistema fantástico, né? Porque apenas de 0 até 9 nós conseguimos representar praticamente todos os números, praticamente não, né? Todos os números. E isso é algo que nos facilita bastante, né? Um determinado número na base decimal, composto de 0 a 9, pode ser representado na base 2, na base 10, que é o próprio decimal, né? Na base 16. E o computador, no sistema binário, na arquitetura de computador, é a base binária, né? O bit é a menor representação que a gente tem, é 0 ou 1, né? Nós já havíamos comentado há um tempo atrás que muitas vezes é uma tensão elétrica que o computador consegue entender isso como 0 ou 1,
né? Então, se a tensão for menor que X%, ele é 0. Se for maior que X%, ele é 1, né? E se for sinal elétrico, por exemplo, tá bom? Então, aqui a gente tem um número representado na base 2 por 6 bits. 1 kilobit seria 1024 bits, né? Então, esses conjuntos, 1 e 0, ele representa apenas um, né? Se vocês, na engenharia ali, você vai representar se passa, né? Aqui passa o sinal, seria 1, e aqui um outro sisteminha, uma representação, né? De uma chave aberta. Então, aqui a chave fechou, está passando corrente, 1, né? Aqui não está passando corrente, os polos não estão ligados, então não passa corrente, é 0. Né? E a gente pode estar medindo isso também pela potência, né? Uma potência menor é 0, uma potência maior é 1, tá bom? Então a gente tem essa representação. É claro que isso tudo de forma miniaturizada, minúscula, né? E a gente tem o byte aí, que é composto de 8 bits. Se nós olharmos aqui, a gente não consegue fazer grandes representações apenas com um dígito, né? Com um bit. Então, a gente tem os conjuntos de bytes e as palavras depois, né? Maiores do computador, que faz esse conjunto de elementos trazer representações maiores. Certo? Então, aqui a gente tem, não vou me delongar muito aqui, mas a gente tem representação de alguns números na base 10, né? Ele é posicional, então esse 1 aqui, na quarta posição, representa o milhar, na terceira posição, as centenas, na segunda, as dezenas, e na primeira posição, a unidade, é isso que está falando, depois eu vou passar os slides para vocês. E aqui está mostrando também, tá? No computador, as expressões são digitais, né? Então, tudo que você adiciona no seu computador, os sinais que você passa para o seu computador, eles são transformados em sinais digitais 0 ou 1, né? E podem ser bem complexos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como a gente faz algumas dessas conversões, tá? E vocês vão ver que é bem tranquilo o modo que a gente faz isso, tá? Deixa eu vir aqui um pouquinho mais para frente. Aqui os slides anteriores estão mostrando como que é feito, né? Mas eu vou vir aqui. Esse número aqui está bem grande, né? Mas o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar um número na base 10, que está aqui, olha, 1964, na base 10, nos números que nós conhecemos normalmente. Como que eu vou transformar ele para a base 2? Esse aqui, ó, é o número 1964 na base 2. Você vai dividir ele por 2, tá? E depois vai sempre sobrar alguma coisa. Aqui sobrou 0, dividir, sobrou, e deu 982. Divido novamente por 2. Sobra 0 e deu 491. Divido novamente por 2, deu 245 e sobrou 1, né? Vou dividindo, olha, sempre vai sobrar ou 1 ou 0, ou 1 ou 0. Vou fazendo essa divisão, tá? Até chegar no final aqui, né? Você pode, na realidade, isso aqui você poderia até deixar fora, tá? Quando você chega aqui, né, aí não tem mais jeito, 1 vezes 2, 2 para 3, 1, certo? Aí esse número 1 aqui, olha, você pode fazer assim também. Ele vai entrar no processo. Você vai colocar ele aqui. Então, você vai montar o número subindo no inverso. Então, eu vou pegar aqui, olha, tá ele aqui já, né? Mas então, eu vou pegar 1, outro 1, mais 1. Você vai pegar todos os restos. 4, 1 aqui, né? Depois, 0 e 1. 0 e 1. 0 e 1 novamente. 0 e 1. E depois 1, 0, 0. 1, 0, 0. Na base 2. Tá? Então, essa conversão é só para vocês terem uma noção de como que é feito. Certo? Eu coloquei mais 2 exemplos aqui, eu fiz na mão aqui agora, pouco. E até já vou mostrar um exemplo para vocês, né? Como que você sabe se o número ele é positivo ou negativo.
né? Isso tem nos slides mais para frente, mas eu vou deixar aqui, ó. Toda vez que ele terminar com 0, ele é positivo. Então, eu peguei 38, um número menorzinho aqui, né? Então, 38 dividido por 2 dá 19, sobra 0. Depois divido 19, dá 9 e sobra 1. Deixa eu fazer aqui uma bolinha, senão vai confundir ali, né? 19 e sobra 0. Divido 9 por 2, dá 4 e sobra 1. Ops, 1 aqui. 4 por 2 dá 2 e sobra 0. 2 por... Opa, aqui está diferente, deixa eu ver aqui. Aqui é 2, pessoal. Tá? Depois precisa corrigir. É sempre dividido por 2. Então, 1 vezes 2, 2, para 2, 0. Tá? Sobra 0. Aí, esse 1 aqui, você desce ele, e ele vai fazer parte da composição do número. Então, aí você vai colocar, olha, ele invertido, 1, 0, 0, 1, 1, 0. É aqui, ó, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Tá? Na base 2. É o que nós fizemos. Se a gente pegar agora 39, então olha só a diferença aqui, ó. O 39, ele é par, termina com 0. Desculpa, o 38 é par e termina com 0. O 39 é ímpar e termina com 1. Tá? Então, aqui, olha, a mesma coisa. 39 por 2 dá 19, sobra 1. Depois, 19 por 2 dá 9, sobra 1. 9 por 2 dá 4 e sobra 1. 4 por 2 dá 2 e sobra 0. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. Aí, esse 1 aqui, você desce ele. Ups. Desce ele, e aí tem 1 aqui. Você vai montar o número dessa forma aqui, olha. Certo? Montando ele ao contrário, tá? Às vezes a gente passa muito tempo sem fazer, aí a hora que você vai montar, você faz esse sistema inverso, aí você não vai conseguir chegar no 39, tá? E aí você tem lá, de novo, 1001, 1001, 11, 11, certo? E aí a gente tem um outro método que ele é um pouco mais simples, eu considero. Aqui a gente está explicando também como é que ele funciona, mas ali, olha só, o sistema decimal, ele sempre tem a base o 2, binário, desculpa, o sistema binário, né? Ele sempre vai ter a base 2, certo? Deixa eu ver aqui, vou parar um pouquinho, tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu ver aqui onde que eu estou para voltar. Então, olha aqui. Você vai ter 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 a 2, 2 a 2, 4, a 3 e assim por diante. É só você fazer multiplicação, tá? Então, 2 vezes 3 é 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Né? 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 16. Tá? Então, isso aqui é um número elevado ao expoente que está expresso aqui. Então, sempre vai ser, ele vai aumentar de 2 a cada vez multiplicado por 2. Fica mais fácil aqui também você montar essa tabela. Então, a gente tem 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, e assim por diante, tá? Se eu quiser converter o 17, tá? Então, vamos pegar aqui. Ops, não é ainda para mudar. Vou fazer isso aqui depois, mas eu quero pegar aqui, ó, vamos fazer aqui junto. Eu vou pegar o 77. Eu vou preencher com 1 e zeros aqui embaixo, olha. E aí eu vou conseguir encontrar. Ele acaba sendo, eu acho que esse método aqui ele acaba sendo mais fácil que a divisão. Eu vou pegar, eu vou dividir esse número, desculpa, eu vou transformar ele no sistema binário. Então, eu vou preencher aqui entre zeros e uns. A primeira coisa que você vai colocar vai ser o 1, tá? Sempre vai começar com 1. Onde que eu vou colocar ele? No primeiro número menor que 77. Se eu pegar e colocar 1 aqui, 128, ele vai considerar 128, mas 128 é maior que 77, né? Então, não cabe. 64 é menor que 77? Então ele entra. É o primeiro.
Aí eu vou colocando aqui, olha, é como se você fosse somando. Onde você marcar 1, quer dizer que esse número vai ser somado aos números que você está colocando aí, certo? Então, você pode até pegar a calculadora aí para ajudar a fazer. 32, se eu colocar 32 aqui, pessoal, vai dar, vocês acham que dá 77 ou vai passar de 77? Passa. Passa, né? Vai dar uns 90 e tanto, né? Então, aqui eu não considero ele, ó, entre o zero, tá? 64 mais 16. Ah, eu tô com dúvida. Então, você pega a calculadora aí, 64 mais 16, dá 80. Opa, então não é. Tem que ficar abaixo de 77 ou igual a 77. Então, o 16 não entra. E o 8? Bom, vamos ver. 64 mais 8. 64 mais 8. Nós temos 72. Opa, 72 ficou menor que 77. Então, ele vai entrar. 1. Certo? E o 4? 72 mais 4 vai dar 76. Não completou 77, então ele entra sim. Enquanto for ficando menor, ele vai entrando esses valores. Então você coloca 1. E o 2? Bom, 76. Aqui a gente está com 76, né? Mais 2 vai para 78. Então ele não entra. Tá? E 1. Aí sim, 76 mais 1, 77. Então entra. E qual que é o número, então, aqui? 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Na base, ups. Peraí. Ah, acho que eu apertei para sair. Vou voltar lá. Opa. Deixa eu voltar aqui de novo. Vamos ver se deu. Na base 2. Tá? Depois vocês podem rever o vídeo, né? Mas assim, eu acho que aqui fica bem mais tranquilo, tá? Então, se eu vier aqui, olha, tá aqui os números. Tá? Isso vai estar nos slides para vocês também verem depois. Certo? Então, aqui, ó, comece da esquerda para a direita, a partir do primeiro número na tabela, menor que o número a ser convertido. Alguém ligou o microfone? Eu, professor. Diga. Eu tenho uma dúvida. E quando, tipo, ele não somar certinho? E se for, por exemplo, 79? 79? Ele vai mudar aqui, né? Bom, vamos ver. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Descartar. Então, vamos tentar fazer o 79. De novo, 79 não pode entrar em 78, né? Sim. Então, ele vai entrar, vai começar... Ops, deixa eu pegar aqui a caneta. Vai começar em 64. Oh, não pegou ainda. 64, 1. Ok, temos 64. 32 também não vai dar mais de 90, então não entra. 64. Mais 16. A gente falou que isso aqui dava 80, né? Então não vai dar. Tá, 80 não dá. Agora vamos ver, então. 64 mais 8, nós temos 72. Então, o 8 entra. Então, até aqui nós temos 72. Vamos deixar marcado aqui, ó, 72. 72 mais 4, 4 entra, vai ficar 76, né? Então, vamos colocar aqui. 1 vai para 76. Se a gente está agora falando 79, né? Uhum. O 2, 76 mais 2 dá quanto? Ah, então não vai dar certinho, né? Mas Pode falar. Mas qualquer número nunca vai sobrar, né, professor? Não, sempre vai dar certo. Só que aqui a gente trabalhando...
Aqui a gente está trabalhando com inteiros, né? Fica bem mais fácil. Agora você vai para os decimais, aí fica bem mais difícil, né? A gente dá esses exemplos com os números inteiros. Né? Aí 78 mais 1, 79. Sempre vai ser possível, tá? Sempre vai dar certo. Olha aqui que interessante de novo, né? Ó, ímpar sempre termina com 1, a mesma coisa que o 77. Entendi. Naquele outro que a gente tinha feito, né? Ele tinha terminado em 77, aqui tinha ficado em 0, lembra? Aí ele fez 76 mais 1, 77. Como a gente colocou 1 aqui, eu não consigo fazer Ctrl Z. Pensei que saísse. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Mas eu consigo apagar aqui. Como a gente colocou... Agora eu não consigo voltar. Ei, ai, ai. Ah, achei. Como nós colocamos 1 aqui, então o 2 passa a entrar. Tá? Então, assim, você coloca 1, o que vai ser somado, e 0, o que não vai ser somado. Então, é o que a gente fez aqui, olha. Né? E eu coloquei aqui no 77. Onde eu coloco 1, o 64 ele entra para ser somado. Onde coloca 0, não entra. 16 aqui, ó, 32 não entra, 16 não entra, 8 entra, 4 entra, 2 não entra, e 1 entra para ser somado. Né? Então, eu vou fazer a soma do 64, mais 8, mais 4, mais 1, e aí dá 77. Tá certo? Então, aqui eu estou mostrando para vocês como que isso como que é feita essa conversão manualmente. Tá? No computador, isso é feito em milionésimos de segundo, rapidamente, mas só para você ver que é possível você converter. Então, é possível você entender uma coisa, por exemplo, esse número para nós na base 2, que não tem muito sentido, né? Pelo menos a gente olhando assim, a não ser que seja um expert nessas, você tenha bastante conhecimento nesse tipo de representação, mas senão isso fica muito confuso para nós. Mas se você usar os métodos corretos de transformação, de conversão, de tradução, você consegue chegar num valor que é entendível, vamos dizer assim, né? Compreensível para a gente, no dia a dia, naquilo que a gente está acostumado. Deu para entender? Aqui está falando sobre a questão do par ou ímpar. Aqui a gente tem outro exemplo de 137, né? Olha só, o 137. De novo, eu tenho que pegar o menor número, ou ele, né? Ou 137, ou o menor número que vem depois dele. Se eu pegar 256, não dá, já extrapola. Então, entra 128. Agora eu pergunto para vocês, se eu quiser representar o número 512, como que eu representaria? Olhando na tabela. Qual o número? Desculpa, 202? 512. É só botar um ali na frente e o resto zero. Exatamente, ó, 512. Ah, tá aqui, tá preenchido, ó. Não precisa somar mais nada. Então é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Tá? Esse aqui é o número 512 na base 2. Tá? Então, quando você tiver esses números aqui, olha, é só colocar o número 1 e colocar 00 depois, o que vem depois. Tá? Aí fica bem fácil, né? Quando você tem um caso desse. Beleza? A numeração hexadecimal você divide por 16. A gente não vai fazer aqui, tá? Mas o que a gente fez aqui dividido por como é que a gente fez ali? 2. Por 2, né? Você vai dividir por 16. Então, a gente tem aqui alguns exemplos dos números hexadecimal, octagonal e o char, né? E aqui é o que ele representa, tá? Tem essa lista ali para vocês verem depois. E aqui, de novo, aquela primeira tabela que a gente mostrou, mas agora é só com binário e hexadecimal. Os processadores, né? A gente está terminando assim. Os processadores, eu quero trazer um videozinho, esse vídeo, depois isso vai ter o link para vocês. Mas essa estrutura que você está vendo aqui, ó, tá? É uma ilustração, né?
Mas isso aqui é a nível microscópico, tá, pessoal? Então, você está vendo que existem conexões entre os vários níveis aqui. Essas conexões representam, então, os transistores de forma miniaturizada, né? E cada vez menores. Hoje a gente conseguiu aí manter a lei de Moore, né, que diz que o processamento dobraria mais ou menos a cada um mês, 18 meses, em torno disso, né? E a gente consegue, hoje em dia, utilizando os processadores, por meio da quantidade de mais núcleos, né? Mas eu queria mostrar esse vídeo para vocês aqui. Deixa eu ver se ele vai rodar. Vocês estão escutando o som? Não. Ok. Mas aqui, ó, vamos mostrar, né, olha, um circuito integrado. Tá? Então, ele passa aqui, ó, a primeira coisa é o silício, né? O silício é feito de areia, ele passa por um processo de refino, né? Ele é aquecido a uma temperatura e ele sai esse cilindro. Ops, apertei o botão errado. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Ele vai sair purificado, né, a 99,9999%. É a partir do silício, né, que serão impressas as configurações de cada um dos processadores, né? Você tem placas aqui que a gente chama de wafer. Vamos seguir. Tem vários vídeos na internet que mostram, né? Então ele tem, olha, em torno de 30 centímetros, né, e um diâmetro de 7 milímetros de espessura, né, que são chamados wafers. Eles são cortados, depois eles são polidos, eles são tratados para que eles possam receber depois essas configurações. Aqui serão feitos vários núcleos de processadores, né? Olha lá, são tratados e depois eles passam por um processo de litografia, que chama, né? Aplicado uma luz ultravioleta. E tá vendo aqui, olha, os circuitos, eles são impressos, isso assim, eles são feitos de maneira sequente e cada vez subsequente, né? Então ele é tratado, depois esse wafer ele é tratado com substâncias químicas que vão, em algumas partes, fixar, em outras partes ele vai tirar material, e isso ele vai fazendo diversas camadas, e essas camadas, então, vão formando, eles vão sendo, é como se você tivesse as ligações feitas não só num nível só horizontal, mas também entre os níveis, né, verticais. Então, você tem vários níveis horizontais, e eles se conectam entre si por meio dessas ligações. Então, é algo, assim, bem sofisticado, né? Então, você vai ter... Tudo isso é checado, né, de tempos em tempos. Olha ali o tratamento, né? E aqui um exemplo de como eles vão sendo formados, né? Ah lá, olha, ele corrói, né, os produtos. E aí você vai montando, olha, né? Então, assim, dependendo do produto que você coloca, você consegue materiais diferentes ali. É só uma representação. Então, você vai tendo camadas, olha só. É um circuito, né? Só que de forma muito pequena, e eles vão sendo interconectados. Esse é o processo de tratamento, né? Que é feito. Então, isso acontece com bilhões de conexões, né? E aí você forma o seu processador. Aquele computador enorme que você tinha, né? Antigamente, aquelas conexões baseadas em válvulas, agora depois transistores, agora você tem isso de forma miniaturizada, né?
que representa aí os transistores. Então, isso que revolucionou a computação. Então, aqui, olha, você tem um conjunto enorme de núcleos, né? E eles depois são testados, né? Se a gente pegar a Intel, tem um vídeo de uma visita que o pessoal fez na Intel, depois eu até posso passar para vocês, e eles mostram bem como esse processo funciona. Então, cada um desses núcleos aqui, eles serão depois depositados na placa. São cortados, né? E aí eles vão ali para aquilo que a gente conhece como processador, né? Que eles são encapsulados, a gente chama. Então, a partir disso, ele tem as conexões deles, né? Aqui atrás, a gente acho que não vai conseguir ver, mas tem vários pinos aqui atrás dessa placa, que será conectada com a placa-mãe, certo? E com isso, então, ele consegue fazer, a nossa principal, é o cérebro do nosso computador, né? A CPU. Lembrando que a CPU é isso, né? E não é aquele gabinete que você tem. A gente costuma chamar de CPU, às vezes, para quem tem computador desktop, aquela parte grande onde fica, onde você liga o computador, né? É o nome comum que se deu, né? Mas aquilo ali é o gabinete, é apenas uma estrutura onde você coloca todos os elementos, as placas que são necessárias para o seu computador funcionar. Mas a CPU é isso, é central de processamento único. Unidade de processamento. São testados e depois empacotados, né? Então, dentro desse sistema, ele já pode vir com alguns núcleos, certo? Aí depois tem os créditos, tá? Aqui a gente tem um outro formato também. Olha aqui, dá para você ver a placa já com a impressão desses núcleos. Então, isso aqui é uma coisa assim, não pode ter sujeira nenhuma. As pessoas trabalham ali como se fossem astronautas, né? A temperatura em torno de 14 graus centígrados, porque a roupa que eles usam é muito quente, então tem que ficar um ambiente muito gelado. Mas isso tudo é feito de forma automática, tá? Tudo por robôs, certo? Então, aí a gente tem um pouco mais sobre os processadores, certo? Responsável pelas operações, as categorias, né, as funções podem ser processamento e controle, que a gente coloca, né, como uma das funções básicas do processador, certo? Então, a gente tem a área funcional de processamento e a área de controle, né? Ele que controla todas as informações que entram, saem, as informações de entrada e saída, por meio dos barramentos. Esses barramentos são os condutos que têm de sinais que entram e saem do seu computador, que chegam até as memórias e até os sinais de entrada e saída. Tá? Tudo isso é transformado em 01 em instrução de máquina. A instrução de máquina é composta pelas operações a serem realizadas junto com os dados. Então, eles conseguem juntar essas informações e guardar em registradores, buscar essas informações na memória principal. E eu vou deixar mais para frente ali, vai ter alguns slides falando sobre a memória, né? A memória principal a gente entende como a memória RAM, por exemplo. Existem algumas outras também, que são mais rápidas, como os registradores. Os registradores são memórias caríssimas, mas são muito pequenas justamente por serem caras, e elas ficam próximas, muito próximas do núcleo do processador, né? Então, vamos supor, né, tem uma alegoria que a gente faz depois nos últimos slides, mostrando como se você estivesse numa bancada de produção. Deixa eu até pegar uma imagem aqui, eu vou passar para ficar mais fácil de explicar para vocês. Aqui a gente tem um exemplo de um núcleo, né? Olha, e aqui 2 núcleos. Tá? A memória cache, também outra memória muito veloz, que ela pode estar específica para um núcleo ou então a memória utilizada para 2. Eu vou explicar depois um pouco como que funciona. Tá? Tem um exemplo aqui, mas deixa eu trazer a forma de representação.
Aqui, tá? Imagina que você tivesse aqui uma linha de produção, certo? E que você precisasse buscar alguns materiais. Então, quando você tem a gaveta é onde está muito próximo de você, que tem as ferramentas que você usa o tempo todo. De repente, você precisa de um outro conjunto de ferramentas. Então, você vai até a sala mais próxima de você. E aí você pega aquela informação. Isso gasta um certo tempo, você tem que se deslocar, né? Então, demora mais. Mas se você tiver que buscar algumas outras ferramentas que estão mais distantes, então, por exemplo, chegar até o almoxerifado, então algo que talvez levaria, né, na sala ao lado poderia ser 3 minutos, no almoxerifado você poderia gastar 3 horas para ir lá buscar, né? Então isso leva mais tempo. Então isso é uma analogia só que esses próximos slides traz aqui. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Vamos ver onde eles estão. O almoxerifado central, o armário da sala de montagem, a gaveta da bancada, linha de produção. Seria só para você entender esses 3 tipos de memórias que nós temos, né? As memórias que estão próximas ao processador, elas são muito velozes. A gente tem os registradores e a memória cache, que a gente chama. Então, essa memória cache, às vezes, quando você vai comprar um processador, você pode ter uma diferença, às vezes, no preço, devido à quantidade de memória cache que você tem. Essa memória cache, normalmente, o que ela serve? Ela vai buscar algumas informações lá no seu disco rígido, então ele vai ter que fazer um processamento. Ele já sabe que ele vai ter que buscar algumas informações. Então, ele, antes de executar, isso acontece de forma muito rápida e automática, ele vai buscar essas informações lá no HD, que é mais lento, e alimenta isso na memória cache, certo? Para que, a hora que ele precisar dessas informações, elas já estejam bem mais próximas para serem executados. Com isso, eu consigo ganhar velocidade. Então, não é só a velocidade do processador que faz diferença. Todo esse conjunto, então você vê como que é um conjunto complexo, né? Esse conjunto das memórias, né? E é isso que as memórias hoje, as memórias mais modernas, as memórias RAM hoje, são muito mais velozes, trabalham numa frequência bem maior. Então, o almoxerifado central, que é aquele longe, onde você tem que andar mais, gasta mais tempo, a gente pode considerar como disco rígido, né? Principalmente quando a gente fala em os discos magnéticos, né? Que são aqueles mais antigos, eles são mais baratos, né? Esses discos, só que o acesso a ele é um pouco mais lento, tá? E esses mais modernos, hoje SATA, ainda eles têm uma velocidade considerável, tá? Então, assim, o sistema funciona para que ele coloque tudo que ele conseguir perto na memória cache, por exemplo, ou na memória RAM. Tá? Então, eu consegui, por exemplo, quando você tem alguma coisa no seu disco rígido, né, o seu trabalho que você fez, quando você vai executar, ele sobe, quando você abre esse trabalho, ele passa da memória central, né, que é o seu disco rígido, passa para a memória RAM, né? Então, ele fica mais fácil de ser utilizado. A memória RAM ela é mais fácil. De qualquer forma, para você executar qualquer coisa no seu computador, qualquer software, é necessário que ele esteja sendo executado na memória RAM. Então, ela já tem um acesso mais rápido. Se você entrar dados ali, ele tem um acesso mais rápido. Só que alguns dados que o seu computador, através do ciclo de instruções que ele vai executar, ele já pode descobrir, então, algumas informações que podem... que precisam ser utilizados, que serão acessados de forma mais, como é que eu vou dizer assim, frequentes, e que ele já tem a identificação desses conteúdos, e ele já passa, então, para a memória cache, tá? Então, a memória RAM seria a sala de montagem, né? Então, voltando, o almoxerifado, disco rígido, ele está mais lento, ele é mais lento de ser acessado, é aquilo que está mais distante. Né? A memória RAM, ela está um pouco mais próxima, ela tem acesso mais rápido, ela é mais rápida. E depois a memória cache, por exemplo, né, seria aquela gaveta que está do lado da pessoa que
pela nossa analogia, né, pela pessoa que está na linha de produção, tá? Então, nós temos uma imagem aqui, olha, né, que você pode ver. O CD-ROM hoje a gente praticamente nem utiliza mais, né, pessoal? Os discos, né, os magnéticos, e hoje nós temos os discos sólidos que têm acesso bem mais rápido, tem alguns mais modernos, inclusive, que são bem mais caros que os SSDs mais antigos, né? Essas tecnologias vão ficando mais rápidas, né? Então, assim, os processadores, eles acabam tendo um desenvolvimento tecnológico com relação à velocidade muito maior do que as memórias, né? Aí depois a gente vem a memória principal, que seria a nossa memória RAM, a memória cache e os registradores, né? E além do mais, os registradores, eles estão muito próximos fisicamente do núcleo, né? Então, o caminho que você tem que percorrer até chegar, por exemplo, né? Eu preciso ler o valor da variável preço, por exemplo. Um exemplo, tá, pessoal? Ele tem as variáveis lá, o endereço de memória. Ele está muito próximo do processador, então o percurso que ele vai ter que correr, andar para buscar essa informação, está ali do lado. Então, além de ser uma memória muito rápida, ela está muito próxima. Então, o acesso a essa memória acaba sendo bem rápido, tá? Então, vejam só, uma coisa que eu falo para os alunos, né? Às vezes você vai comprar um computador, um sistema, e isso eu já falei em outras aulas. Deixa eu ver, eu tenho alguém querendo entrar aqui. Você vai comprar um sistema e você vê, às vezes, máquinas que tem um i7, por exemplo, só relembrando, tá? A gente falou isso na última aula. É um i7, mas ela custa mais barato que outra máquina que eu estou vendo aqui, que é um i7 também. Então, às vezes, é a geração. Essa geração tem a ver com o número de elementos que ele possui, como a gente viu ali, tá? Pode ter a ver também com o número de núcleos que ele possui, né? A frequência com que ele trabalha. Então, as gerações mais modernas, ela consegue fazer, e isso é óbvio, né? Se ela é uma geração mais moderna, ela tem que ter algum diferencial. Ela consegue fazer muito mais operações por ciclo, né? Por cada ciclo, né? Aí você mede em megahertz. Por cada ciclo que você executa, você consegue fazer muito mais operações. E isso faz com que o teu computador fique mais rápido. Uma outra coisa também, às vezes quando você vai comprar, o meu computador os dois são i7 de última geração, mas um custa R$ 500 a mais ou R$ 1.000 a mais. Isso pode ter a ver também com HD, né? Os HDs mecânicos, né, aqueles os tradicionais antigos, eles são bem mais baratos que os SSDs. Então você consegue ter um valor bem inferior. Às vezes também a capacidade que o HD tem. Não, os dois computadores têm SSD. Mas um tem, às vezes, somente 128 gigabytes, né? 128 gigabytes. O outro tem 480 gigabytes. Então, isso faz diferença também. De 128 para... Você tem, às vezes, 2, 3 vezes mais o valor referente ao HD, né? Então, você pode ter um valor aí acrescido de R$ 700, de repente, no valor final, simplesmente por usar um HD maior e com qualidade melhor. Então, tudo isso você tem que considerar, inclusive, quando você for comprar o seu notebook, né? Alguns alunos já vieram conversar comigo a respeito de trocar, de ver qual que vai pegar. Eu não recomendo para vocês que são da computação pegar um menor que i5, tá? O i3 você vai conseguir um valor bem menor, mas ele tem um rendimento bem pequeno também. Para o que vocês estão fazendo hoje, isso não vai fazer diferença. Mas se você chegar depois a trabalhar com Android, edição de imagem, enfim, o sistema pode ficar um pouco lento para você, né? E se você consegue comprar um computador um pouco mais robusto, você vai ter uma performance durante um bom tempo, né? Satisfatório. Tá legal? Para aqueles que já têm um computador que talvez está ficando no final da vida, você pode trocar o seu HD mecânico aí por um HD sólido, né? Isso faz com que você tenha uma sobrevida bem maior. Tá legal?
O Russani está falando aqui que ele trocou, né? Ah, tô vendo. Não, Russani, eu vou. É uma aula de revisão, né? Eu acho que eu vou fazer a chamada aqui para contar. Professor, o Sunny pagou num SSD de 256 GB o que eu paguei num HD de 1 TB. Você pagou 300 num HD de 1 Um tera? HD de 1 TB, Seagate. E quando você comprou, Kevin? Eu comprei na Kabum faz alguns meses, professor. Exatamente. A diferença é gritante, né? E tem um SD que veio, inclusive veio na minha máquina aqui. Acho que até comentei com vocês. Ele é um SSD mais moderno, ele tem uma frequência de leitura muito maior. É o Só que eu NVMe? fui. Isso. É o NVMe? Vai direto na placa-mãe? Isso, é esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Eu nem não sabia que existia ele. Fiquei sabendo agora depois que eu fui tentar trocar e eu vi que era esse modelo e ele é extremamente caro, né? Eu estava vendo um de 480, ele está em torno de 700, 800 reais. Por aí mesmo, professor. Exato. E se você vai um pouco mais, aí você passa dos R$ 1.000 só o HD, né? Mas realmente ele é fantástico, assim, né? Nossa, é muito rápido. É Eu outro deixei mundo, o processador, desculpa, o sistema operacional instalado nele, né? E os aplicativos eu acabei colocando, vem o HD de 1 tera junto, né? No notebook. Mas a velocidade de abertura dos programas, tudo é realmente fantástico. Eu tenho um outro notebook que ficou aqui com SSD normal. Tá certo que é uma arquitetura mais antiga, né? Mas ele tem um rendimento bem menor, bem inferior que esse aqui. O meu ainda é SATA 3, né? Que é a última geração de até 6 GB por segundo, e mesmo assim é muito pior do que um SSD comum. Apesar de estar bem melhor que aqueles mais antigos, né? Ainda deixa a desejar quando você comparado com o SSD. Comparado quando o HD era daquele conector IDE, né? Uhum, pois é. Ele pagou um bom preço, então, o Iago. 330. Bacana. O negócio de. Nossa, NVMe? Nossa, depois você me passa, então, em particular, qual que foi a loja que ele comprou. Tá num valor muito bom. Né? Essas coisas, às vezes, dá medo de comprar e não funcionar direito, né? Mas, realmente. Sim, mas tem vários fornecedores lá, né? Já comprei um monte de coisa lá no AliExpress, já funciona tudo até agora. Que bacana. Eu comprei algumas coisas, mas coisas mais simples, bem mais baratas, né? Eu não me arrisquei a comprar coisas assim, não. Coisa muito importante, que nem minha placa de vídeo, eu não comprei lá, não. Comprei no Brasil mesmo. Uhum. Mas legal, pessoal. Então a gente. Tá, aí você me passa, por favor, Iago. Então a gente praticamente termina a disciplina aqui, tá? Foi um prazer conhecer vocês, né? Ainda que eu distância, né? Mas a gente teve alguns momentos que a gente. O Russani aí disse que teve um problema aí com algo que ele comprou e estava pifado, né? Por R$ 300. Você não conseguiu trocar, Russani? Conseguiu resolver. Dependendo, dá até para colocar uma placa de som independente. Uhum. Não muda nada. Foi até um bom negócio isso daí. Mas olha, foi um prazer ter conhecido vocês. Eu vou. Tá todo mundo aqui. Não tá todo mundo na minha tela. Deixa eu ver se consigo pôr todo mundo na minha tela. Eu vou fazer um print. E aí eu consigo fazer a chamada, né? Tem vezes que não fica todo mundo aqui. Aí eu não preciso nem fazer. Eu vou colocar esses slides lá depois
no sistema, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Eu vou estar fechando as notas agora nos próximos dias. Se você tiver alguma pendência, me procure em particular, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, pela paciência, por terem aí enfrentado alguns desafios aí que foi apresentar o seminário ainda que é à distância, né? Eu sei que às vezes dá um pouco de nervosismo, mas são coisas que ajudam vocês a crescerem, né? Em outras situações também. Tá legal? Agradeço aí a participação de todos. E na próxima aula, na quarta-feira, a gente já vai estar em reunião. Então, não teremos aula na próxima semana. Tá ok? Certo, professor. Alguém gostaria de Professor, falar alguma coisa? eu cheguei um pouco atrasada porque eu tava sem internet, tá? Ah, tudo bem, Liz. Tá tranquilo. Tá, desejo a vocês, então, todos um restante de ano de bastante sucesso e de curso também.